Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no Teologicamente e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem a ver com saúde. Nós vamos comentar uma notícia aí que ganhou a internet esses dias sobre a ligação entre fé, espiritualidade e a medicina, que já é um assunto que não é tão novidade assim, mas quando sai num meio de comunicação famoso acaba aí chamando a nossa atenção. Então, fique comigo. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve. Se você não conhece os nossos outros conteúdos, aproveita aí. Temos mais vídeos aí com assuntos interessantes para você. Ajuda esse canal a crescer. Dá o seu joinha, compartilha aí nas suas redes sociais com seus amigos. Enfim, vamos lá falar do nosso assunto de hoje. Então, de onde é que eu tirei essa ideia aí hoje? Foi justamente uma reportagem que foi veiculada aí pela CNN, me chamou bastante atenção. Então lá tem um quadro CNN Sinais Vitais, Dr. Kalil, que é famoso aí, já apareceu em outras emissoras e tal, e ele e outros médicos falando sobre essa questão da espiritualidade. E essa notícia, além de você encontrar ela em vídeo, né, a reportagem, você encontra também ela na forma escrita lá no site da emissora CNN. E aí lá diz assim, CNN, sinais vitais, espiritualidade não deve ser negada, dizem especialistas, né? Então é muito interessante esse campo. Lá eles discutem também a possibilidade do surgimento de uma nova área de estudo, que seria a neurociência da religião. Seria bastante interessante realmente, são áreas que dá para se trabalhar muitas coisas. Tem um ponto positivo, o fato de que pelo menos de uma certa forma, você já tem alguns cientistas e médicos menos inimigos da fé, vamos dizer assim, quebrando aquela visão de inimizade entre ciência e fé. Nesse ponto eu acho bastante positivo. E aí tem um trecho lá da reportagem que ele fala assim: a espiritualidade é um aspecto fundamental da saúde humana e não deve ser negada. Segundo especialistas, ela pode influenciar positivamente o bem-estar físico e mental, mas precisa ser abordada com cuidado no ambiente médico. Então, esse é um trecho tirado lá, né? Ele é um aspecto fundamental da saúde humana. Isso aí eu não tenho a menor sombra de dúvida. Afinal de contas, na perspectiva teológica, Deus nos criou como seres espirituais, né? Então, claro que assim, a religião, a fé em si, em especial o cristianismo, e aqui a qual eu represento, eu estou ligado, ela já entende isso. Então a gente não precisa do aval de um especialista para ver que a espiritualidade é algo bom. Ela faz parte da vida humana. Qualquer área do conhecimento que você vai estudar, ciências humanas ou naturais, você não pode desprezar esse aspecto que faz parte da nossa natureza, né? Então, claro, eles vão falar de alguns cuidados aí envolvendo o ambiente médico, né? Eles também vão citar lá na reportagem a importância do trabalho de capelania hospitalar. Eu achei show de bola também. Tem muitos irmãos aí pelo país que fazem trabalhos extraordinários que valem a pena ser conhecidos, incentivados. Existem cursos também de capelania hospitalar, muito interessante aí em lidar com pessoas em situações difíceis aí nos hospitais. Então, já trazendo para uma perspectiva teológica, do ponto de vista bíblico, a espiritualidade ela é parte da imagem de Deus em nós. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos dignidade, nós somos seres que temos um aspecto espiritual. A Bíblia é muito clara com relação a isso. O próprio relacionamento do homem com Deus e as realidades espirituais, elas estão ali o tempo todo. Então, a Bíblia já começa partindo do pressuposto que há um Deus que criou todas as coisas e criou todos os seres, e em especial o ser humano, ele dá essa pegada aí mais de semelhança à imagem dele, que faz com que os seres humanos sejam diferentes. Então você tem a criatividade, a linguagem, o amor, todas essas coisas estão envolvidas. É um pouco complexo o conceito, mas essa espiritualidade vem daí, né? Então é muito importante a gente pensar, porque na Bíblia você não tem uma ideia de uma espiritualidade genérica como a gente encontra hoje nessa cultura mais secularizada. Então, quando você vê essa discussão aí na medicina ou em outras áreas da ciência, para o cientista a religião é meramente um elemento humano e que
Assim, não faz muita diferença se é A, B, se é de um jeito, se é do outro, até porque também fugiria do campo da própria ciência. Mas a espiritualidade é algo que vem de Deus, ela não pode ser desprezada, não tem como você lidar com o ser humano desprezando essa dimensão dele. Então a gente foi criado assim, né? Nós temos um componente espiritual em nós. Então, a antropologia bíblica vai mostrar que o homem, ele é um ser tanto físico quanto espiritual. Há uma junção aí das duas coisas. Então, é importante mencionar isso. Só que aí nós vamos ter o episódio do pecado entrando na criação e essa espiritualidade humana ela vai ser distorcida. Então, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, estava de boas, perfeito, mas aí ele resolve se rebelar contra o seu Criador, e aí essa espiritualidade ela acaba sendo afetada também. Agora, esse ser humano criado por Deus, ele não vai mais se voltar para Deus como ele deveria, ele não vai mais adorar a Deus como ele deveria. E agora ele vai buscar seu próprio jeito de desenvolver essa espiritualidade e ele vai colocar outras coisas, ou adorar outras coisas, ou criar outros rituais, ou criar religiões para adorar a Deus do seu próprio jeito. Então a Bíblia é muito clara em mostrar para nós que nós devemos servir a Deus do jeito de Deus. Nós devemos servir a Jesus do jeito de Jesus. Porque qualquer um pode chegar, criar uma religião, ou ter uma visão, ou buscar algo, ou beleza. E a religião ela vai ter um aspecto terapêutico realmente. Ela também pode lidar com questões psicológicas. E claro que na Bíblia, embora nossa parte mental seja beneficiada com a fé, mas não é tudo, né? Então é importante isso ser lembrado. É um dos aspectos desse pacote, a coisa é muito mais profunda. Então o ser humano, depois do pecado, ele vai se tornar idólatra, ele vai pegar essa espiritualidade que deveria ser direcionada para o Deus Criador, o único Deus, e direcionar para outras coisas e outras ideias, e vai se rebelar contra o seu Criador, e aí então ele passa a criar como entre várias outras ideias de uma espiritualidade aberta a tudo, que serve para tudo, meio que vazia, daquela pessoa que adora desde o universo até as plantas, até a criação, né? Então, a gente também vê o componente do consumismo entrando no campo religioso. A pessoa ela passa a encarar a religião não como um fator fundamental da vida, mas como algo que ela pode descartar, ou algo que ela pode misturar, ou algo que ela pode montar do seu próprio jeito. Então a gente vive uma era muito marcada por essa questão do subjetivismo, de trazer tudo para o campo de o que eu acho, o que eu sinto, da experiência, relativiza tudo. E essa é uma consequência do próprio pecado, da própria queda. O ser humano ele perde a rota de Deus e agora ele passa a querer ficar no lugar de Deus e fazer as coisas do seu próprio jeito, criar suas próprias regras, criar sua própria religião, desobedecendo a prescrição do próprio Deus para a forma como nós devemos adorá-lo ou buscá-lo ou desenvolver essa espiritualidade. Então, biblicamente falando, a espiritualidade verdadeira ela vai ser encontrada em Cristo, né? Jesus se coloca ali em João 14,6 como o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por ele. Então, é muito claro isso no cristianismo, a questão do exclusivismo. Então, o cristão raiz, o cristão bíblico, ele sabe, ele vai pregar que somente em Jesus nós podemos, de fato, desenvolver uma verdadeira e sadia espiritualidade. Fora de Cristo são imitações, são, vamos dizer assim, você pegar um gancho em cima dessa espiritualidade verdadeira que acaba nos levando para mais dilemas e mais situações de perdição e confusão ou até ilusão. Então, dentro dessa perspectiva bíblica, é importante a gente pensar nesses itens aí, como a Bíblia trabalha a questão da espiritualidade, o que ela tem a dizer sobre essa espiritualidade. E nessa época nossa, muito marcada por toda essa discussão sobre isso, e as pessoas com mais liberdade, vamos dizer assim, de escolher o que creem, é necessário saber, o cristianismo ensina assim. Dentro de todas essas opções religiosas que são colocadas para nós, você tem o cristianismo ensinando isso, né? Então ele está trazendo essa verdade aí que você pode gostar ou não, você pode crer ou não. Agora o que você não pode fazer é recortar ela ou misturar ou pegar só o que você quer
como se fosse um prato montado aí num restaurante self-service. Então, é importante a gente pensar. Essa mentalidade consumista é muito forte, né? E esse relativismo também é muito forte. E, claro, esse é um fenômeno que vem da modernidade, a questão do pluralismo e tal. É compreensível, mas a Bíblia ela continua dizendo o que ela sempre falou acerca da espiritualidade humana direcionada por Deus. Então, quando nós pensamos nisso, claro, você vai ter espiritualidade como uma ferramenta terapêutica. A ciência vai ter suas limitações, vai conseguir, usando as ferramentas e a linguagem científica, descrever esses fenômenos e ver, vamos dizer assim, a parte tangível disso, a parte empírica do fenômeno acontecendo na vida das pessoas. Então, o que os cientistas da área da mente ou outras áreas, eles vão perceber os efeitos disso no organismo, na vida das pessoas. Mas a coisa é muito mais profunda. Então, quando eu reduzo a espiritualidade a um fenômeno psicológico apenas, a um fenômeno social apenas, eu estou caindo, obviamente, num reducionismo, o que é muito comum hoje da ciência moderna. Ela se fragmenta, ela vai cada um para o seu campo. Então, tá lá o sociólogo, analisa o fenômeno da religião nessa perspectiva, tá lá o historiador, tá lá o filósofo, tá lá o médico, tá lá enfim, seja que área for, e acaba muitas vezes reduzindo apenas a essa área. Só que, claro, há uma multiplicidade aí de formas de ser analisado. O próprio médico lá na reportagem, ele vai trazer a ideia de analisar o ser humano numa perspectiva biopsicossocial e espiritual. Eu acho interessante isso, né? E aí, claro, você tem um aspecto biológico, você tem um aspecto social, você tem um aspecto psíquico, mas você tem um aspecto espiritual, que é o que está também sendo colocado em questão. Como eles colocam, né? A questão de uma transcendência, de buscar aquilo que está além de nós, no caso, Deus e os fenômenos espirituais. Mas só que a tendência secularista é a seguinte, ou ela vai para o caminho de negar a religião completamente, e é um caminho, vamos dizer assim, que hoje está sendo bastante questionado, porque chega um ponto que se percebe que não dá para negar essa realidade do ser humano, a realidade espiritual. Ou então, como é a tendência agora mais light, a gente vai considerar a espiritualidade, no caso do mundo moderno hoje, né, do mundo pós-moderno, porém tratando ela como esse fenômeno fofinho, bonitinho, que faz a pessoa se sentir bem, que vai dar ela um certo conforto ali no sofrimento. E tem tudo isso, tá? Eu não estou negando nada disso. Mas a questão aqui não é só isso, né? Então a perspectiva bíblica ela vai muito mais além, porque o problema do ser humano não é só o sofrimento físico, não é só a dor ou uma doença ou uma situação que leve ele diante de suas angústias existenciais, a pensar sobre suas angústias existenciais, mas principalmente ele pensar na raiz da coisa que é sua vida com Deus. E o Evangelho, a própria Bíblia, não vai só trazer uma terapia para você, não vai ser algo só fofinho para te deixar confortável. O Evangelho ele tem uma perspectiva de primeiro te deixar desconfortável para depois te mostrar o conforto através de Cristo somente. Mas só que primeiro ele vai mostrar o quê? Eu sou um pecador, né? O meu problema, o maior problema, minhas angústias existenciais, a minha miséria, o próprio efeito do pecado e as doenças que vêm em decorrência disso por conta da miséria humana, não são o problema principal, são o reflexo do problema principal, que é o fato do homem ter se afastado do seu Criador e ter pago um alto preço pela sua rebeldia, que acaba espalhando a realidade da morte, da finitude, sempre colocada diante de nós. Então, olhar a espiritualidade só como uma ferramenta terapêutica pode ser algo muito perigoso. E aí, claro, a gente pensa também nos limites da própria ciência e da medicina. Como toda área do conhecimento, ela também vai ser limitada ao seu campo. Ela vai ter ferramentas para ver ali o efeito disso nos pacientes, é, tanto no sentido psicológico quanto físico. Tem outros estudos científicos mostrando que o indivíduo tem uma recuperação mais rápida, tem uma qualidade de vida melhor para um paciente. Tudo isso está envolvido. E isso é positivo, isso é bom, isso qualquer religião pode oferecer de uma certa forma. Porém, o cristianismo não fica só aí,
né, ele vai levar a questão da salvação, ele vai levar a questão do principal do homem e vai virar para nós e dizer, olha, seu problema não é só sua doença, seu problema é uma doença muito mais profunda, que é o fato de você estar, vamos dizer, em oposição a esse Deus que você pode encontrar caso você venha a falecer. Então, há esses limites, né? E cada coisa no seu próprio campo. Então, a religião, a fé e o próprio cristianismo, ele não precisa da legitimação de um especialista para saber que aquilo é verdadeiro, que aquilo é bom. Porque às vezes a ciência ela se coloca, e claro, eu estou dando uma generalizada aqui, eu sei que nem todo cientista vai agir dessa forma, mas uma boa parte acaba se colocando assim, nós somos a voz maior aqui. Então, se nós da ciência estamos dizendo que a religião é boa, pronto, agora tá legal. Se a gente da ciência está dizendo que a religião é ruim, agora tá legal. E tem gente que faz da própria ciência, às vezes, uma religião, achando ou olhando a vida só na perspectiva científica e achando que a ciência consegue explicar tudo e esquece da limitação. Então, toda área vai ter sua contribuição, mas tem suas limitações. Tem muita coisa que vai acontecer nesse campo aí que a ciência realmente não tem ferramentas. Quando você entra nas questões sobrenaturais, aí a ciência ela fica só da porta olhando. Porque além dessa questão de melhoras, por exemplo, você tem os milagres que acontecem, que a ciência não é capaz de explicar. E que muitos cientistas, no alto do seu orgulho, vai dizer, não, nós não temos explicação para isso ainda. Tipo assim, a gente vai acabar descobrindo, porque nós vamos descobrir, ainda tem gente que acredita nisso, mas enfim, há esses limites aí. E é importante ser pensado nisso. Então, eu preciso saber, minha fé, ela vai ter efeitos que podem ser medidos através de ferramentas da ciência, mas a fé vai além disso, ela transcende. A verdade do Evangelho vai trazer a ideia de redenção e salvação, que é muito mais profundo do que simplesmente reduzir a religião ou a fé a uma terapia para fazer você ter uma qualidade melhor de vida numa situação de dificuldade. E o perigo da espiritualidade genérica, né, que é muito comum. Então, como eu falei, hoje a visão é muito consumista, inclusive no campo religioso. As pessoas escolhem religião como se estivesse escolhendo uma roupa ou um prato, onde você pode mudar, trocar, mexer, deixar do seu gosto, fazer como você quer. Então acaba perdendo completamente o sentido e hoje você vê muitas estrelas, pessoas famosas aí na mídia com essa espiritualidade genérica. O importante é você se sentir bem, ter um contato com a natureza, adorar o universo, esse negócio todo que evidencia esse estilo religioso que não tem um compromisso, não tem uma mudança real de vida, que não afeta em nada. Né? Eu costumo dizer assim, se o que você crê é facilmente negociável, não é digno de ser crido. Então, se você crê numa coisa que você pode abrir mão disso com muita facilidade, ou isso nem é tão importante, você está dizendo o quê? Isso aqui é nada. Então, em outras palavras, eu estou buscando essa espiritualidade aqui, ou só para um certo desencargo de consciência, ou porque eu sinto lá no fundo aquelas questões existenciais espirituais que eu quero tentar suprir, e tá bom. Então é assim que as pessoas vão vivendo, né? Esse mercado religioso. Quando você vai para o campo das ciências humanas, usa muito essa linguagem, porque vai virando um mercado, né? Você não tem compromisso, você troca quando você quer, você crê. Muitas vezes você não sabe nem explicar por que crê, ou você busca só porque se sentiu bem, ou porque resolveu um problema seu numa situação difícil. E aí você vai criando essa espiritualidade que não tem base, que você não conhece os fundamentos, você não conhece as doutrinas principais, você não sabe de onde veio, para onde vai, você só segue a multidão, ou porque está achando legal, ou porque está na moda. Isso é muito comum hoje. Então, dentro da perspectiva bíblica, essas coisas são bem estranhas e bem absurdas, porque Deus exige, o Deus bíblico exige um comprometimento total, um comprometimento real, onde você vai ter que entender o que você está fazendo, entender em quem você está crendo, né? E por isso você vai ter ali um livro sagrado que vai exigir que você leia, vai exigir de você um certo esforço mental, intelectual, vai exigir de você um compromisso real com Deus, não só da boca para fora ou de forma muito aleatória, mas bem focada, bem direcionada. Então, algumas dicas que eu vou dando aqui já, né, principalmente para você que já é cristão, e pensar
cultivam a espiritualidade bíblica, baseada em quê? Na oração, na leitura das escrituras e na comunhão. Isso é o básico da vida cristã. Então, o cristão, ele não é chamado a adotar essa espiritualidade genérica. Ele não é chamado para ir para esse mercado religioso e negociar sua fé como se ela fosse qualquer coisa. Não, ele é chamado a ter um compromisso. Ele é chamado a saber quem Deus é, quem Jesus é, o que a Bíblia é e por que é importante e por que são verdades tão preciosas que pessoas deram suas próprias vidas para que ela chegasse até nós hoje, né? Então, ela não foi comprada no mercado, ela não foi inventada por uma pessoa, mas ela envolve todo um relacionamento de Deus com seu povo, se revelando no decorrer do tempo através de profetas e apóstolos, para que nós pudéssemos conhecer esse Deus, nos relacionar com esse Deus hoje, inclusive no meio de toda essa salada religiosa e toda essa onda genérica de espiritualidade. Devemos dialogar com a cultura. Uma das coisas que é mencionada no vídeo, a parte negativa da espiritualidade, quando eles estão conversando lá, os médicos, eles citam, por exemplo, a questão de pessoas que abandonam tratamentos por causa da fé ou da sua religião. Então, embora eu ache que o paciente ele deve ter liberdade para escolher, mesmo que seja uma situação que, né, vai contra ali o que o médico gostaria de fazer, ou sabe que poderia fazer para melhorar o paciente, eu acho que a liberdade da pessoa deveria ser respeitada nesse aspecto. Agora, é claro, a gente entraria aqui em outras questões éticas que não é para esse vídeo, mas tem realmente pessoas que confundem a fé com imprudência, né? Então, Deus faz milagres, Deus realmente pode curar pessoas sem nenhum auxílio de um médico, ou remédio ou qualquer outra coisa. Porém, Deus também capacita o homem e coloca os médicos, vamos dizer assim, capacita pessoas a serem médicas para que sejam uma forma dele abençoar também a sua criação. Então, quando o médico desempenha bem sua função, ele está sendo, na linguagem de Lutero, a máscara de Deus, né? Então, a forma como as pessoas servem nas suas profissões abençoa outras vidas. Lutero usava essa expressão das máscaras de Deus e o médico seria um desses. Então, tem ali o recurso, você tem acesso ao médico, tem acesso ao remédio, ao tratamento, e você recusa tudo isso em nome da fé, você está distorcendo a fé, principalmente no sentido bíblico, porque Deus usa meios tanto ordinários quanto extraordinários para curar as pessoas. Então, a sua imprudência não pode ser colocada na conta da fé, né? Você está agindo por conta própria, você está distorcendo a fé de uma forma que pode levar outras pessoas a ter uma visão equivocada sobre o que a Bíblia ensina. E a Bíblia não apoia esse tipo de coisa de jeito nenhum. Inclusive, você vai ver em momentos Paulo recomendando a Timóteo, por exemplo, como era costume na época, né, tomar o vinho para melhorar de problema do estômago. Você vai ver Lucas, um dos autores dos evangelhos, que os estudiosos concordam que era um médico também. Era alguém que usava ali os tratamentos da época e que também se interessava pelas curas da época, como ele relata muito bem no seu evangelho. Então, deve haver esse diálogo com a cultura. Os teólogos têm o que oferecer dentro desse debate também, junto com essas outras áreas do conhecimento, a medicina, a ciência. Dá para caminhar juntos aí, dá para a gente pegar coisas que se aproveitem daí. Não dá para concordar com tudo, obviamente, porque aí a gente vai ter um choque de pensamentos, de visões de mundo. É normal que isso aconteça, mas a ideia é você lidar com as coisas positivas da cultura, usando de forma sábia e sem abrir mão da nossa fé de forma alguma. Então é perfeitamente tranquilo qualquer teólogo dialogar com essas questões, trabalhar as questões de espiritualidade. Agora, é claro, né, um teólogo cristão verdadeiramente comprometido com a fé, ele vai trazer a visão, a questão para a questão de Deus e como Deus direciona nossas vidas aí nesse sentido. Então, a gente precisa pensar aí muito bem. Espera aí que eu acabei colocando aqui o slide aqui na minha frente, mas acontece. Então,
pessoal, para não delongar mais, né, essa questão é muito importante para a gente pensar. Você pode colocar o que é que você pensa, se você concorda, se você discorda, se você tem uma outra visão, se você tem alguma outra contribuição sobre o assunto, qual a sua experiência, ou coisas que você já possa ter passado com relação ao problema de saúde, ao hospital, ou a cura, ou um milagre, ou o próprio cuidado de Deus através de enfermeiros e médicos que são muito comuns aí também. Então é um fator para a gente pensar. Né? O que eu acho interessante desse debate é justamente o fato de que você tem um avanço aí a ponto de você perceber os cientistas já levando em consideração também que o ser humano não é só uma máquina biológica, mas ele também tem uma dimensão mais profunda, em especial a dimensão espiritual, que como nós falamos aqui, ela precisa ser muito bem direcionada por Deus, biblicamente, para que ela não venha a ser simplesmente uma generalidade que é absolutamente descartável, muito típica da visão secularizada e moderna aí do nosso tempo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de comentar, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever no canal. Nosso canal ainda está crescendo, então eu preciso aí da sua ajuda para fazer o canal crescer, para que ele seja mais recomendado, para que ele chegue a mais pessoas, para que a gente produza aí cada vez mais conteúdos melhores e de qualidade para você. Então eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe.